Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Vigir, o fundo da Valora, indexado ao CDI. Vamos lá, vamos conversar sobre ele. Lembrando, pessoal, que a Valora ela trabalha de forma que ela tem um produto para cada, digamos, para cada indexador, né? Então a gente tem o Vigip inflação, Vigir CDI. O VGIA também acaba sendo CDI por ser Fiagro, mas enfim, a pegada desse fundo aqui é investir em CDI+. Então, se você está procurando um fundo que não tem essa característica, não tem jeito, esse carinha aqui não vai mudar, ele não vai, no momento de CDI baixo, virar um fundo IPCA e tal, não. Ele até tem alguns CRIs IPCA no meio, mas é uma alocação bem tática, a gente vai ver aqui durante esse relatório o que é esse tipo de alocação tática, mas é só para deixar isso claro, porque às vezes você entra com uma expectativa no produto e depois muda o cenário macro e você fica tipo, cara, putz, eu quero um fundo IPCA, esse negócio não vai virar IPCA, você fica lá cutucando ele para ele virar IPCA, mas não vai virar. Então, saiba no que o produto investe para você tomar suas decisões, porque vai chegar uma hora. Vamos colocar um cenário onde o Banco Central fale, a gente vai começar a derrubar a Selic novamente. Começar a derrubar. Aí você tem que pegar e botar na sua conta se vai valer a pena você ficar ou não, se é algo que você quer carregar ou não, se você vai fazer um giro tático. Pô, tô aqui em Vigir. Pô, vai começar a cair o CDI? Vou pro Vigip e tal. Não, vou ficar. Enfim, são várias alternativas e vários pensamentos que a gente pode trazer para um fundo como esse, como ele tem aí a questão das variações da Selic impactarem bastante no rendimento dele, mas nesse momento que a gente está vivendo agora de Selic alto, ele está se beneficiando bastante e deve se manter assim nos próximos 2 anos. O pessoal tudo indica aí que até o final do ano que vem dificilmente a Selic vai baixar, então do jeito que está aí, você tem aí garantido praticamente 1 ano e meio. Vamos acompanhando, qualquer novidade também nos próximos vídeos, esse relatório é o que eu trago todo mês pra gente. Nos próximos vídeos a gente vai apurando, né, se vier, claro, isso não vai ser agora, vai ser agora nos próximos vídeos daqui a 1 ano. A gente vai conseguir apurar, falar, veja bem, os caras vão começar a diminuir a Selic, vão aumentar a Selic, enfim. Toda essa leitura a gente traz aí no canal durante os vídeos. Vamos lá. Fundo aí muito bem alocado, seguindo aí o padrão Valora, né? Eles gostam de manter o fundo sempre o máximo possível alocado, sem dinheiro em caixa, e quando eles querem deixar algum dinheiro como caixa, eles não deixam em caixa de fato, eles pegam, alocam num CRI extremamente líquido, e aí quando precisa do dinheiro eles vendem esse CRI. Então vamos lá. Eles compraram 31 milhões de CRI, todos indexados ao CDI. Então foi 30 milhões no CRI via Sul, cupom de CDI mais 4,75, taxinha boa, e 1,3 milhões aí, adicionais nesse CRI AMF Saúde. Para ter o caixa suficiente para essas aquisições, o fundo vendeu 29 milhões em CRI, com destaque na posição total do Tecnisa 397, indexado ao IPCA. Então foi o que eu falei, ele bota uma posição IPCA mais dentro do fundo, mas é uma posição muito líquida, então ele usa esses recursos para poder ter um caixa um pouquinho melhor remunerado, e aí quando ele acha uma operação CDI que é interessante para ele, ele vende essa posição em IPCA, compra novamente a posição em CDI e mantém o perfil do fundo. Do mesmo jeito que no Vigip ele faz isso ao contrário, utilizando algumas posições CDI. Então a gente consegue ver aí como é que funciona a dinâmica aí do fundo. O fundo distribuiu 1,19 por cota, a gente vai ver a distribuição dele nos últimos meses. Está entregando mais ou menos nesse valor aí. Que dá um yield em relação ao patrimonial bem interessante. Ele coloca uma rentabilidade em relação ao CDI, mas se a gente falar em um yield em relação ao patrimonial, vai dar tipo assim, algo próximo de 1,3, entre 1,20 e 1,3 aí. Ele coloca uma questão que o lucro caixa foi impactado por esse CRI Elbor, que foi adquirido no final do mês, e a primeira parcela foi paga só no início do mês de julho, então não teve jeito. Mas de toda forma, a gente já consegue ter uma expectativa que para o próximo
mês, a gente vai ter um extra de 14 centavos na distribuição por conta desse CRI. Então vamos acompanhar e vamos ver como é que vai ser. Eu não acredito que ele vai pagar muito mais que isso, até porque se a gente vai ver na DRE que ele já pagou, já gerou bem menos do que foi distribuído, mas de toda forma a gente já tem mais 14 centavos aí para dar uma respirada no mês que vem. Ele já distribuiu R$ 7 de dividendos no primeiro semestre, todos os CRIs adimplentes, de acordo com a gestão, e o fundo encerrou o mês com a mesma quantidade de cotistas do mês passado. Curioso isso, né? Os fundos da Valora estão na procura, assim, absurda, e ele fechar com a mesma... Tinha tempo, viu, pessoal, que eu não via esse fundo, tipo, não ganhar cotistas. Sempre tá ganhando 10%, 20%, enfim. Os fundos da Valora estão com uma procura bem elevada. E a liquidez está bem boa. 2,4 milhões, não tem nem o que comentar. Aqui no cantinho a gente consegue ver os dados gerais, taxas. A taxa de gestão de administração dá 1%, o que é bom dentro do universo da Valora, é uma taxa um pouco mais barata, mas a taxa de performance é sem vergonha, né? 20% que exceder o CDI, sendo que o fundo é todo indexado ao CDI, ele sempre vai bater todo santo mês. Então não dá uma impressão assim que você olha e você fala, não, taxa de administração de gestão é barata? Sim, mas aí até a taxa de performance, que acaba que, do jeito que está confeccionada, é uma taxa de gestão maquiada. Isso aí é um fato. E tem a estruturação aqui. Gestão Valora, administração BTG, Vigir é o ticker. Vamos lá. O que eu comentei com vocês agora em junho, né? A gente teve um resultado de 6 milhões e o fundo entregou 9. Então ele usou 3 milhões aí, usou bastante dinheiro para completar essa distribuição, muito por conta daquele CRI que não pagou, pô, foi um rombo de 14 centavos, enfim, mas de toda forma, o fundo manteve aí o patamar de distribuição que vinha mantendo nos últimos meses aí. Um ponto que a gente tem que sempre olhar também para entender um pouco dos valores da DRE é isso aqui, ó, dias úteis no período. Isso aqui impacta bastante, viu, pessoal? Só uma curiosidade. Outro ponto que a gente pode olhar aqui tá nos conformes é o seguinte: em 2022, quanto que ele teve de resultado e quanto ele entregou? Tá dentro, né? Não tem nenhum. Se esse valor tivesse maior que esse, a gente teria que pesquisar, olhar. Isso, quando você vê o valor da distribuição maior que o valor do resultado, você vê que o fundo está utilizando reservas de lucro para aumentar a distribuição. E aí, qual que é o alerta que tem que acender na sua cabeça? É o seguinte, que o fundo não vai conseguir manter o mesmo patamar de distribuição. Então, fiquem ligados. No caso, não é o caso desse fundo. Quem viu o vídeo do VGHF já viu que o VGHF tem essa situação. Então, tipo, uma hora ou outra o rendimento vai cair. Já no caso até nos últimos 12 meses, ó, ele tá também até com uma leve gordurinha de 900 mil. Então, tá tudo tranquilo aí nesse fundo quanto a isso. Aqui um pouco do histórico de distribuição. O fundo traz aí uma linha onde mostra o 100% do CDI e a gente vê, né? Ele recebe 20% acima dessa linha. Então tá levando uma parte muito grande do rendimento cotista. Eu já comentei isso com vocês em outro vídeo. Olha... aqui a gente pode pegar aqui no acumulado total, olha o quanto de despesa que esse fundo tem. É bem elevada a quantidade de despesa que esse fundo ele tem aqui, fica um patamar de 12 milhões de reais para um fundo que rende 73, tipo assim, próximo de 20%. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A questão da Valora em relação a taxas é bem complicada. Eu já comentei isso outras vezes. Eu acho que seria interessante deles analisarem um pouco isso, por mais que aquela coisa, a Valora, toda a base de clientes de cotistas não são clientes XP. Então é o típico cotista que não vai olhar essas coisas. É o cotista que simplesmente o assessor liga, velho, eu tenho uma oferta aqui de um fundo, não sei o que, assim assado, dá pra fazer. E não para olhar. Não tô falando que todos os clientes são assim, todos os cotistas são assim, mas tipo, a gente sabe que como esse fundo vem com questão de taxas altas, taxas de emissão, quando eu falo esse fundo, eu falo a gestora como um todo, taxas altas de emissão, taxas altas do fundo, e a gente vê um pequeno movimento de pessoas reclamando em grupos e tudo mais, mas chega na captação que consegue captar bem, a gente vê aí que grande parte, pelo menos na minha visão, grande parte da captação e tudo é desse estilo de pessoal. O assessor liga, tem isso aqui, beleza, toca, nem sabe o que é. Mas de toda forma, vamos acompanhar.
eu acho que uma hora o pessoal vai começar a cair na real. Se o pessoal cai na real, até nos fundos mais famosos, com mais hype, uma hora chega aqui nesses fundos. Eu acho que a Valora deveria sim repensar, principalmente questão de taxa de emissão. Por mais que a gente faça taxa, já viu o gestor falando, né? A gente faça a emissão pela XP, consegue captar tudo, não sei o que e tal. Então, tipo, não tem aquela coisa, né? Enquanto eu tô captando, tá tudo bem. Mas vamos ver. Vamos ver se na hora que começar a parar de captar, se eles vão se atentar para isso. Porque por enquanto tá só no oba-oba, faz emissão toda hora e tá indo bem. VGHF já não foi tão bem, mas enfim. A gente vê umas emissões sucessivas acontecendo. E a gente já viu esse filme no passado aí de como é que funciona esse trem de emissão toda hora e tal. Vamos observar. Pelo menos não é o caso desse fundo aqui. Esse fundo tá um pouco mais light. Também é um fundo CDI, né? É difícil você conseguir fazer um hype num fundo CDI. Aqui a carteira dele, a gente consegue ver que o grosso das posições são em CDI. Tem uma outra IPCA perdida aqui no meio, que é aquela questão que eu comentei com vocês que de um caixa remunerado e tudo. E no mais, pessoal, é um fundo bem diversificado. Tem umas posições um pouco grandes aqui, igual essa primeira, segunda, terceira. Mas isso aí ele vai se ajustando aí com o tempo e tal. Lembrar que por mais que esse fundo é um fundo grande, a gente vê um fundo de 730 milhões, ele ainda está numa fase de crescimento. Então isso aí ele se ajusta, ele vai se ajustando. De toda forma, a gente consegue ver a carteira dele. Várias operações diferentes, tem os números, os dados, tem tudo que a gente precisa, né? Indexador, taxa, vencimento, o código, tá tudo aqui que a gente precisa, isso é bom. E o foco bem grande em residencial, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que ele coloca lá embaixo que ele tem o foco em residencial. A questão do caixa que eu comentei, né? A Valora trabalha com isso, em vez de deixar dinheiro parado no caixa, ela joga em outros CRIs líquidos e aí vende esses caras e compra o que ela quer. O objetivo do fundo, como eu já comentei, CDI+, alocação por segmento. Eles estão aí muito focados no residencial, praticamente um fundo só de residencial, exposto bem a um risco só. E a questão aqui da alocação por tipo de emissão, eu já venho comentando isso bastante. Quando a gestora consegue estruturar e originar operações próprias, ela tem desde o dia zero, desde o nascimento da operação até o final, ela tem toda a diligência. Basicamente, ela senta a Valora e senta o devedor, né, quem está cedendo os créditos. Vamos fazer o CRI? Vamos fazer o CRI. Tá, eu quero o CRI assim, eu quero o CRI assado, enfim. Eles discutem entre eles como é que é a melhor formatação. Então isso é bom pra gente, cotista, pra gestão fica muito mais fácil de administrar. E eu vou contar um segredinho para vocês, que é o seguinte: eles ganham muito dinheiro estruturando e originando CRI, viu, pessoal? Então essas taxas todas que estão aí e tudo, eles estão ganhando muito mais grana em originação de CRI. Então seria bem interessante um movimento na direção de reduzir um pouco as taxas do fundo, aumentar o rendimento. E aí é o que eu falo, tem hora que eu vejo que a gestão de fundo imobiliário, ela pensa tanto em ganhar que ela deixa de ganhar em escala, porque se você tem um fundo como esse, com um nível de despesa que é elevado sim, se você diminui essas despesas, aumenta a distribuição e fica o melhor fundo de CDI da carteira no momento do que tem, porque querendo ou não, a NCR paga muito pouquinho, sai de 11 do Santander, nem tem como aumentar, também é muito ruim. Enfim, se você tem um fundo CDI entregando pra caramba, todo mundo vai correr para ele nesse momento. E aí o que vai acontecer? Ágio na cota. E aí o que vai acontecer? Emissão. O que vai acontecer? Vai crescer seu PL. E o que vai acontecer com seu PL crescendo? Você vai originar e estruturar mais operações. Estruturando mais operações, o que vai acontecer? Vai entrar mais dinheiro no seu bolso com essas originações e estruturações. Então, pelo menos eu vejo isso. Até pontos, né, de gestoras que estão pagando por emissão e tudo. O dinheiro está saindo disso aqui, ó. O dinheiro tá saindo disso aqui. Isso aqui dá muita grana, viu, pessoal? Muita grana. Depois vocês pesquisam aí, eu posso falar pra vocês. Eu vou falar mais pro final do vídeo. Quanto é que um advogado ganha pra estruturar um CRI. Depois eu conto pra vocês. Vamos lá, vamos seguir. Ele coloca a alocação por rating, né? Ele tem alguns CRIs aí que tem o rating internacional, que das agências, dessas três agências, da Standard & Poor's, Fitch ou Moody's. Então são aí ratings bem elevados, empresas bem conceituadas, e 18% da carteira. Dentro disso, a gente tem a alocação por LTV,
E a gente vê aí que tem uma parte, né, que são os ratings internacional, que não tem garantia, porque você tem um rating tão elevado, uma empresa tão boa, que ela nem, não precisa colocar garantia, mas é uma operação que dificilmente vai dar um problema, assim, dificilmente. É assim, é uma empresa de altíssimo nível. De toda forma, o que é o LTV? Explicando de forma bem fácil para quem não sabe. Você chegou para mim e falou, cara, eu quero dinheiro emprestado, eu quero 10 mil emprestado. Aí eu falo com você, não, tudo bem, eu te empresto 10 mil e você tem um carro que vale 20 mil. Difícil hoje em dia, né? Mas enfim, você tem um carro que vale 20 mil. Eu viro pra você e falo, não, eu te empresto os 10 mil, mas eu quero seu carro em garantia. Seu carro vale 20 mil, tô te emprestando 10, o valor da garantia em relação ao valor da dívida é 2 vezes maior ou a dívida é 50% do valor. Por isso que a gente tem LTV de 50. Por quê? Porque o valor da garantia o valor da dívida é 50% do valor da garantia. Basicamente isso, extremamente fácil, extremamente simples de entender. Os rendimentos do fundo, a gente já vê, né? 1,19, 1,30, 1,20, 1,20, 1,20. O patamar de distribuição desse fundo aí é mais aquele 1,20. E a gente vai acompanhando, se a Selic subir mais um pouquinho, vocês vão conseguir elevar esse patamar de distribuição aí pra gente. Vamos descendo. Histórico de rentabilidade e valor da cota está bem próximo do patrimonial, né? E aqui as carteiras, a gente consegue ver aí os ativos dele, todas as posições aí, bastante incorporação vertical, né? A gente vê aí. Não tem muito o que comentar, viu, pessoal? São bons CRIs. Tem aquela questão do rating que nos deixa mais tranquilo, que são operações mais high grade, mais tranquilonas. Então, isso colabora aí para o fundo ficar uma pegada um pouco mais defensiva. Normalmente, deixa eu voltar para mim, normalmente fundos CDI são fundos com a pegada um pouco mais defensiva. A gente consegue ver no mercado grande KNCR, esse carinha aí, o SAD 11, os FIAGROS são outra pegada, né? Tô falando de fundo de CRI, esquece FIAGRO é outro universo. Mas enfim, é isso. Fiquei devendo falar para vocês, né? Quanto é que o advogado ganha para estruturar um CRI? Pelo menos 100 mil reais. Então é um dinheirinho bem interessante aí que dá para fazer. Esse negócio de estruturar CRI dá muito dinheiro, beleza? Então fica aí o vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!